O que é melhor para aumentar os níveis de testosterona? Usar medicamentos que estimulem o testículo a produzir mais desse hormônio ou usar uma testosterona exógena? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito de como que deve ser feita a escolha e o que pode ser melhor para aumentar os níveis de testosterona. Se você pode utilizar medicamentos que estimulem o testículo mesmo a produzir mais desse hormônio, ou você usar uma testosterona exógena, seja através de injeções, géis ou outras vias. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando a gente tem um homem que está passando por problemas de dificuldade de ereção, diminuição da libido, diminuição da força muscular, mudanças do humor, uma das coisas que a gente sempre considera avaliar nessa hora é que ele possa estar passando por um quadro chamado de hipogonadismo, que nada mais é do que uma diminuição dos níveis de testosterona. E a gente sabe que isso faz toda a diferença nesse homem, porque se ele não tem níveis apropriados desse hormônio, ele precisa corrigir essa situação. E isso pode ser feito através de medicamentos que estimulem o próprio testículo a produzir mais testosterona, ou que ele use uma testosterona exógena, uma testosterona de fora do seu corpo, para fazer a vez daquela testosterona que está faltando nele. E a gente entende também que existem determinadas situações e algumas condições que precisam ser vistas para que se opte ou não pela realização de algum tipo desse tratamento. A primeira coisa que a gente deve esclarecer aqui é que essas terapias estão indicadas em que pacientes? Naqueles pacientes que comprovadamente têm níveis baixos de testosterona associados à sintomatologia compatível, que foi aqueles sintomas que eu falei no início do vídeo. Nessa situação, está indicada realizar a reposição hormonal, ou seja, você normalizar os níveis do hormônio masculino. E como eu falei antes, essa reposição pode ser feita de duas formas. Você utiliza uma testosterona exógena, seja através de injeção, seja através de gel, implante subdérmico, qualquer outra coisa, ou você dá para o paciente um remédio que faça com que o testículo produza mais testosterona, que ele estimule a produção endógena do próprio corpo mesmo a produzir mais desse hormônio. E a partir disso a gente considera algumas situações para ver qual que é a melhor alternativa em cada caso. Quando o paciente ele faz o uso de uma testosterona exógena, se ele está passando um gel, está realizando uma injeção ou está colocando um implante subdérmico, qualquer testosterona que venha de fora do corpo, o que acontece? O testículo fica preguiçoso para produzir testosterona. Por quê? Existe o que muita gente já ouviu falar, uma inibição do eixo hipotálamo-hipófise, ou seja, você recebe essa testosterona, o teu corpo interpreta que você tem testosterona suficiente, ele manda um feedback negativo para uma pequena glândula localizada acima do nariz chamada de hipófise, para que ela não secrete mais o LH, para que não estimule mais o testículo a produzir testosterona. E esse é o principal efeito colateral disso. Ao você administrar essa testosterona exógena, você acaba suprimindo a tua própria produção de testosterona, ao mesmo tempo que você suprime a produção de espermatozoides no testículo. E daí vem uma das principais considerações quando esse homem realiza essa terapia de reposição exógena. Ela é contraindicada em homens que ainda desejem ter filhos, porque mesmo que se suspenda essa reposição de testosterona, o testículo
pode não produzir mais espermatozoides e esse homem se manter infértil para o resto da vida. E disso vem a segunda consideração desse fato. Imagina só você. Você é um homem jovem, você é um homem que está com níveis baixos de testosterona, você tem sintomatologia compatível, mas ainda você deseja ter filhos. Desse modo, talvez você utilizar essa testosterona exógena não seja uma boa alternativa para o teu caso, porque você pode, ao usar esse hormônio, ter um prejuízo da sua fertilidade e não poder ter mais filhos, do que se deduz que possa vir a segunda alternativa, a segunda consideração que a gente avalia numa hora dessas, que é você ser um homem muito jovem, se você é um homem que tem uma idade muito baixa ainda. Por quê? Quando você administra a testosterona exógena, você para de produzir a testosterona do seu próprio corpo e você vai ficar dependente dessa testosterona para o resto da tua vida. E quando você administra a testosterona, não é só o aumento que ela vai promover, ela tem diversos efeitos colaterais. Ela pode fazer com que você aumente, se você tem uma tendência a ter um câncer de próstata, ela aumente essa possibilidade. Ela pode fazer com que o teu sangue fique mais grosso, você tem a chance de desenvolver coágulos, você pode aumentar a sua pressão arterial, como qualquer droga que tem efeitos colaterais. E você ficar dependente desse medicamento para o resto da vida não é uma boa alternativa, principalmente se você for um homem jovem. Por isso que é muito difícil nós administrarmos isso em homens extremamente jovens, porque os efeitos colaterais e o uso dessa droga vai ter que ser mantido provavelmente para o resto da vida, tá? Então, numa situação dessas, em homens muito jovens e homens que ainda desejem ter filhos, a testosterona exógena ainda talvez não seja uma boa alternativa nesse caso. E para esses homens existem outras alternativas que a gente pode considerar. Então a primeira delas é a mudança do estilo de vida. Você deve perder peso, você deve diminuir a barriga, você deve se alimentar melhor, deve dormir direito e deve principalmente realizar atividades físicas, que somente às vezes essas medidas já são suficientes para aumentar os seus níveis de testosterona. E existem algumas outras drogas que não interrompem a produção de testosterona pelo testículo e ainda por cima preservam a sua fertilidade. A droga mais utilizada com esse fim são os inibidores seletivos do receptor de estrogênio, e o mais conhecido deles é o clomifeno, que funciona como antagonista parcial dos receptores de estrogênio no hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele interpreta que está tendo uma baixa de estrogênio circulante no teu corpo, e isso é um dos estímulos mais potentes para a secreção do LH e do FSH. E esse aumento da secreção do FSH e do LH vai agir diretamente no testículo, aumentando os níveis de testosterona. Então, esses SERMs, que são esses moduladores seletivos, são uma excelente alternativa a ser considerada em homens jovens que desejem preservar a fertilidade, que ainda desejem ter filhos, porque não vai fazer com que o testículo pare de produzir testosterona e vai manter a produção de espermatozoides no mesmo. E existem ainda outras drogas que podem ser utilizadas para esse fim. Nós temos, por exemplo, os inibidores da aromatase, que o mais conhecido deles é o anastrozol, que ele inibe a aromatização da testosterona em estradiol, e ela talvez seja uma alternativa que deva ser considerada naquele paciente que tem nível baixo de testosterona, que está um pouquinho acima do peso e que está convertendo muita testosterona em estradiol. Você pode dar esse tipo de medicamento com um resultado bom numa hora dessas. Então, isso é uma coisa que a gente deve considerar também. E ainda existe a aplicação do HCG, que é uma gonadotrofina, que é muito parecida com o LH, que vai também estimular o testículo a produzir mais testosterona pelo estímulo direto, porque a gente sabe que esse HCG, que é feito através de injeções 2 a 3 vezes por semana, ele é muito parecido com o LH, que é aquela gonadotrofina liberada pela hipófise que estimula o testículo a produzir a tua testosterona. Então, resumidamente, do que a gente pode inferir de tudo isso que a gente falou? Numa situação de testosterona baixa, você realizando as mudanças comportamentais e ainda persistindo com níveis baixos de testosterona, você talvez precise mesmo aumentar esses níveis. E
a alternativa que você vai encontrar em todos os consensos é a testosterona exógena, que seja através de géis, de injeções ou até mesmo daqueles implantes subdérmicos que você vai colocar de fora para dentro do teu corpo. Então, você avaliar as recomendações, você vai encontrar somente ainda hoje esse grau de recomendação. Só que se você é um paciente jovem e você ainda quer preservar a tua fertilidade, você não quer ficar dependente de uma droga para o resto da tua vida, essa talvez não seja uma boa alternativa nesse caso. E o uso desses indutores testiculares que façam com que o testículo, ele mesmo, aumente a produção endógena, da produção de dentro do seu corpo de testosterona, seja uma melhor alternativa numa situação dessa. Então, resumindo, se você ainda deseja, é um homem jovem, deseja preservar a fertilidade, o uso desses indutores testiculares talvez seja uma melhor alternativa para você aumentar os seus níveis de testosterona, desde que você tenha realizado as mudanças do estilo de vida, que são a perda de peso, atividades físicas, uma alimentação adequada, uma melhora do sono, que são as medidas iniciais que precisam ser tomadas antes de você realizar o uso de qualquer tipo de medicamento. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.